Como diria Pepita, pegue um espelho e leve ao seu banheiro. Eu acho que só os gays que vão entender isso mesmo, né? Olá, meu nome é Thiago e hoje eu vou rever os meus privilégios. Brincadeira, ninguém tem tempo pra isso, né? Mas eu tô aqui pra falar do filme Aquários, do Kleber Mendonça Filho. Um filme cheio de nuances. E tem dois motivos pra eu ter escolhido esse filme especificamente. O primeiro é que ele é um dos destaques do mês do Telecine Cult. Ou seja, esse vídeo é patrocinado. Que delícia. Além disso, tem vários lançamentos muito legais esse mês no Telecine. Tem Pig, tem A Grande Mentira, tem O Lugar Silencioso 2, tem bastante coisa. São 24 horas de programação em 6 canais diferentes, tem o streaming com vários conteúdos exclusivos, tipo trailer, making off, entrevistas, e enfim, babados em geral. Que é o que a gente gosta, né? Babados. Eu adoro babado. E o segundo motivo de eu ter escolhido Aquários é que tem um tempinho já que eu queria falar dele. Especificamente desde 16 de 2021, 10 anos atrás. Nesse dia aí, o jornalista Pedro Fernando Neri publicou no Estadão um texto com o seguinte título. Deixa eu pegar o título aqui. Clara, do filme Aquários, é a vilã do debate urbanístico. Meu Deus, alguém liga o ar-condicionado porque temos um hot take entre nós, né? Enfim, várias pessoas mais inteligentes do que eu já responderam esse texto. Mas eu fiquei com vontade de responder também, de oferecer o meu próprio hot take. Aceitas? O grande problema pra mim é que eu não tinha assistido Aquários ainda. Ninguém assiste tudo, gente. Quem tem tempo pra isso? Mas agora eu assisti, agora eu estou pronto, eu estou disposto a responder as perguntas mais idiotas que surgiram na internet sobre esse filme. É pra isso que eu tô aqui, mas eu não vou falar desse texto ainda não. Deixa esse texto pra lá um pouquinho, texto. Aguarda um pouquinho, me aguarda. A sua hora vai chegar. Eu vou acabar com você. Não vou acabar com ninguém, não. Primeiro vamos falar do filme, né? Vamos falar de Aquários. Um filme cheio de nuances. Meu apartamento não está à venda, eu não vou vender, tá certo? Aquários é um longa-metragem dirigido pelo meu conterrâneo, Kleber Mendonça Filho, e ele foi lançado em setembro de 2016, um dia depois da cassação do mandato de Dilma Rousseff lá no final do processo de impeachment. Tu te recordas? Essa informação é importante porque meses antes, quando o filme estava estreando em Kleber? A equipe do filme aproveitou os holofotes para denunciar o que se entendia não como um processo democrático de impeachment, mas sim como um golpe de Estado disfarçado. Daí que vem essa imagem que circulou bastante na internet nessa época. Eu tô falando disso para mostrar que Aquários surge num contexto político conturbado que acaba se confundindo com o próprio filme em si. É meio difícil pensar em Aquários sem lembrar dessa imagem, não é? E isso acaba influenciando a nossa leitura da obra, adicionando novos significados, novas interpretações, essas coisas. Inclusive tem uma interpretação meio superficial, mas não totalmente fora da realidade, que diz que Aquários é um filme de esquerda, seja lá o que isso quer dizer. Essa perspectiva não é totalmente injusta, já que tanto o diretor quanto a equipe do filme fazem questão de mostrar seus posicionamentos políticos quando esses posicionamentos políticos se fazem necessários. Kleber Mendonça Filho, inclusive, se filiou ao PT em maio do ano passado. Mas daí a dizer que o filme que ele fez é de esquerda é uma outra conversa. Será que dá pra colocar uma etiqueta no filme assim? Eu detesto rótulos. Quem se define se limita. Mas o que eu acho interessante de verdade é que essa mistura entre a obra e o contexto político onde ela surge não aconteceu só em Aquários. Isso rolou também naquele outro filme do mesmo diretor. Lembra? Bacurau, que foi lançado em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro? Eu tô falando isso mais a título de curiosidade, viu? Eu não vou falar de Bacurau hoje não. Aliás, quem foi que falou que eu ia fazer vídeo de Bacurau, hein? Eu nunca disse isso. Eu falei isso? Eu jamais faria isso. Enfim, eu acho que por causa de Aquários, por causa dessa imagem, por causa de Bacurau e da narrativa em torno desses filmes, existe um imaginário ao redor do Kleber Mendonça enquanto artista, enquanto figura política, sei lá. Tem algumas expectativas específicas que se cria sobre os filmes dele. E isso interfere na nossa leitura dessas obras. O que é totalmente normal, na verdade. Ninguém produz nem consome nenhum produto cultural isolado num vácuo, né? Esse fenômeno, na verdade, diz mais sobre a importância do Kleber no cinema brasileiro. Mas será que isso significa que a gente pode simplesmente colocar uma etiqueta num filme desse e dizer que ele é de esquerda? Essa e muitas outras perguntas imbecis eu vou tentar responder neste vídeo. Então vamos falar agora da história de Aquários. Um filme cheio de... Meu apartamento não está à venda, eu não vou vender, tá certo? A personagem principal de Aquários é interpretada por Sônia Braga, talvez você já saiba disso, e o nome dela é Clara, e ela vive num prédio dos anos 50 na beira-mar de Boa Viagem, em Recife. Que delícia. Cuidado com os tubarão. E esse prédio, como eu falei, é um prédio antigo dos anos 50, ele tá sendo alvo das investidas de uma construtora que quer demolir o edifício e construir no lugar dele, sei lá, um prédio de 1000 andares, alguma coisa assim. As torres gêmeas lá do caso José Estelito. É exatamente a mesma história de todos os episódios de Castelo Rá-Tim-Bum lá com o Dr. Abobrinha, lembra? Deus, oh
fugir que esse castelo será Quem representa a construtora na trama é um personagem chamado Diego Bonfim, neto de Geraldo Bonfim, que é o dono da empresa. É seu filho? É gêmeo? Não. É o meu neto, Diego. E esse Diego, ele usa umas táticas pouco ortodoxas pra pressionar a Clara a vender o apartamento dela. Primeiro ele compra o prédio inteiro, até aí normal. Depois ele vai escalando na loucura, ele começa a promover umas orgias, uns cultos religiosos, ele toca fogo num colchão na garagem do prédio, umas loucuras assim. Só que tudo isso com uma faceta de cordialidade. Será que a gente não melhora essa comunicação entre a gente? Diego, você faz aquele tipo passivo-agressivo. E a Clara, que é a nossa protagonista, ela resiste até o fim. Ela não quer vender o apartamento, ela não quer sair do prédio. Por quê? Porque esse lugar carrega a história dela. É onde ela criou os filhos, é onde ela viveu uma vida inteira, ela não vai abrir mão dele. Basicamente, o que a gente acompanha nessa história é essa disputa por esse prédio que dá nome ao filme. Um prédio antigo, que carrega a história de Clara, que carrega a história da cidade onde ela mora e que tá prestes a ser demolido por uma construtora em nome da especulação imobiliária. Uma especulação pra lá de imobiliária. Então tá, numa primeira vista, dá pra entender Aquários como a ilustração de um debate urbanístico. A gente tem uma construtora que usa de táticas predatórias pra garantir seu domínio no mercado imobiliário, que age com descaso em relação à história da cidade, que destrói prédios antigos e constrói no lugar deles torres enormes e cafonas que pasteurizam a arquitetura local. Beleza. Do outro lado do espectro moral, a gente tem uma jornalista aposentada, de classe média, progressista, que tem um apreço pela arte, que entende a história da cidade onde ela vive e que tá disposta a enfrentar sozinha essa construtora, que tá disposta a lutar por esse prédio e, consequentemente, pela própria história, pela história da cidade onde ela vive, etc. Tem uma heroína e um vilão bem claros nessa trama, não tem? Tem? Será que tem? De volta pro texto do Estadão. Clara, do filme Aquários, é a vilã do debate urbanístico. O jornalista Pedro Fernando Neri escreve o seguinte nesse texto: para a redução das desigualdades, pobres precisam ter acesso a oportunidades. Elas se concentram em grandes cidades, em áreas centrais. Prédios densos diminuem a distância para os pobres ao reunir muitos moradores em um mesmo lugar, ainda que moradores ricos. Não fossem os prédios, eles estariam espalhados pelo chão em prédios menores ou casas, empurrando pobres para longe. Quanto mais denso for o prédio da construtora gananciosa, mais pessoas morarão ali, deixando outros imóveis que serão ocupados por outras pessoas e assim em diante. Por isso, prédios mais altos podem, entre aspas, trazer o pobre para mais perto, diminuindo distância, tempo de percurso e custos. Então você está dizendo que o argumento é que... Não, deixa eu entender melhor. Eu não sei nem por onde começar, meu Deus. Ok, como eu disse no início, várias pessoas mais inteligentes do que eu já responderam esse texto. Mas seria irresponsável de minha parte colocar essa fala na tela sem mostrar pelo menos um contraponto. E tem vários contrapontos. O professor e urbanista Roberto Andrés, ele fez uma thread no Twitter rebatendo todos esses argumentos. Eu vou colocar o link da thread na descrição do vídeo pra vocês irem lá ler se vocês quiserem. Eu acho que vale a pena. Mas o principal problema dessa linha de raciocínio do Pedro Fernando Neri é que ele mistura a verticalização com adensamento. Verticalização no sentido de prédios e adensamento no sentido de quantidade de pessoas morando no mesmo lugar. Verticalização não é sinônimo de adensamento. E aqui eu tô citando o Roberto Andrés lá do Twitter, viu? Ele fala o seguinte, ó: cidades com edifícios de 6 andares, como Paris e Barcelona, têm densidade muito maior que bairros verticalizados de São Paulo, porque os apartamentos são menores, não têm amplas garagens e áreas de lazer. Outro problema desse texto é essa ideia de que esses prédios, esses condomínios de luxo em áreas nobres atendem pessoas que não têm casa. Isso não é verdade. Especificamente no caso de Aquários, a gente tá falando de um prédio na beira-mar de uma das cidades mais desiguais do Brasil. Esse imóvel que vai ser construído no lugar do edifício Aquários não vai atender a população mais pobre da cidade. Tem também um outro problema que o texto do Estadão não considera, que é o déficit habitacional. Em cidades como São Paulo, ao mesmo tempo que se constroem imóveis altíssimos loucamente, ao mesmo tempo que a cidade é verticalizada, existe um número absurdo de prédios desocupados e um número mais absurdo ainda de moradores de rua que triplicou nos últimos 3 anos. A verticalização não democratizou o acesso à moradia em nenhuma métrica. Eu não acabei ainda não, viu? Em janeiro desse ano, uma reportagem da Piauí revelou que nos últimos 35 anos, o Brasil perdeu 12 mil hectares de praia para a construção de estradas e prédios. Vocês acham que foi para moradia popular? Não, né? Resorts, condomínios de luxo, essas coisas. Então assim, menos, né, amada? Mas isso é um debate urbanístico, não é exatamente minha área de estudo.
tudo, por isso que eu preferi citar outras pessoas. Minha grande questão com essa interpretação específica de Aquários é mais sobre narrativa mesmo, sobre a forma como a gente lê os filmes, as histórias. Porque quando você assiste um filme desse em busca de um herói e de um vilão, quando você tenta encaixar esses personagens dentro de um espectro binário de moralidade, tem muita nuance que se perde, na minha opinião. E Aquários É um filme cheio. O que você quer dizer com esse uma pausa apartamento? Uma das primeiras coisas que eu notei enquanto eu assisti Aquários é como o filme tá bastante preocupado com os vestígios físicos de um passado que não existe mais. Chique, né? Essas palavras. O primeiro e o mais importante desses vestígios é o próprio edifício Aquários. É o prédio como a coisa que fica depois que a gente morre. E isso me lembra, claro, o Corcunda de Notre Dame. Mas calma, eu não tô falando da animação dos anos 90, não. Eu tô falando do livro, do romance original do Victor Hugo, publicado em 1831. E cujo título original, na verdade, é Notre Dame de Paris. Não tem corcunda no título, não. Vai fazer sentido, eu prometo. Como o título original sugere, o personagem principal da história não é o Corcunda, mas sim a catedral, que no século XIX tava toda destruída, toda cagada. O Victor Hugo, o autor, ele era muito fascinado por arquitetura gótica. Inclusive, ele dedica 2 capítulos do romance a descrever as abóbadas, as gárgulas, enfim, é muito nerd. E ele escreveu essa história basicamente para denunciar a negligência com o que ele considerava um patrimônio público, a catedral. Nessa época estava começando a se ter essa preocupação aí com preservação de patrimônio público. O tema central do Corcunda de Notre Dame, o que o Victor Hugo tá tentando dizer com essa história, é que as pessoas, as boas e as ruins, elas vêm, elas vão embora, mas a catedral fica. E é importante que ela fique. Isso é uma discussão dentro da arquitetura, dentro do urbanismo, mas que acaba reverberando em outras áreas. Porque a gente está falando aqui de como a gente lembra do passado, de como a gente escolhe lembrar do passado e de quais legados do presente a gente deixa pro futuro. Então um prédio, ele não é só um prédio. Um prédio pode ser uma memória, um vestígio físico de um passado que não existe mais. E Aquários não é só sobre o prédio. Como eu disse antes, o filme tá o tempo todo preocupado com esses vestígios físicos. É o móvel da tia, os discos de vinil, a fita cassete. Tem até uma cena em que Clara vai no cemitério visitar o túmulo do marido e ela vê uns trabalhadores desenterrando uns ossos de outro túmulo, vestígios físicos de um passado que não existe mais. Essa personagem que sobreviveu a um câncer, ela tá encarando a própria mortalidade, que tá representada nas coisas, nos objetos, nos ossos e no prédio. Mas tem um outro desses vestígios físicos que aparece bastante na trama, que são as fotos. Tem a foto do filho que morreu, tem uma cena enorme com as fotos da família de Clara, e essa cena específica tem um momento bem interessante, porque o pessoal tá ali olhando as fotos, e aí alguém vai lá e pergunta o seguinte: que onda é essa do povo tirar sempre foto com o carro? E aí o irmão de Clara responde essa pergunta dizendo que hoje em dia o carro, ele perdeu o encanto. E aí alguém que tá ali na sala retruca falando o seguinte, falando que, eu já vi foto de carro no Facebook. E aí o irmão de Clara, ele responde o seguinte: Mas assim, dessa maneira, as pessoas pousando como se o carro fosse um ente da família? Eu acho que não. Deixa eu repetir o que ele respondeu. Assim, dessa maneira, as pessoas posando como se o carro fosse um ente da família, eu acho que não. Como se o carro fosse um ente da família. Presta atenção nisso. Parece um diálogo meio casual, né? Mas tem um detalhe visual que é meio interessante e até meio surreal. Enquanto essa conversa tá acontecendo, essa reuniãozinha da família, revisitando as memórias, a gente vê uns takes rápidos de uma empregada doméstica arrumando a casa. E aí, Ladiane? Oi, menina. Mas não é só Ladjane, a empregada doméstica de Clara. É também um fantasma de uma empregada doméstica negra com uniforme branco que fica transitando pela casa enquanto a conversa está acontecendo. Essa empregada doméstica, ela fica aparecendo nos sonhos de Clara também. Ela fica passando como uma sombra enquanto o irmão de Clara tá falando sobre a ideia do carro como um membro da família. E enquanto Ladjane, a empregada de verdade, prepara a comida e mantém a casa limpinha e cheirosa para que aquela reunião familiar acontecesse normalmente. Essa construção visual é tão sutil, mas tão eficiente. Essa fala sobre o carro como um membro da família, enquanto a empregada doméstica transita de forma quase invisível pela casa. É uma entre várias outras cenas em que a gente vê a contradição que cerca essa personagem Clara. Essa mulher progressista, que aprecia a arte, que tá enfrentando sozinha uma construtora em nome da própria história, em nome do próprio passado, né? Essa coisa nobre. Essa mulher cheia de valores admiráveis, mas que vive cercada de privilégios e que tem uma empregada doméstica que é como se fosse da família. Ladjane! Oi! Oi! O que é que tem pro almoço?
Uma mulher que vive num apartamento dos anos 50, de frente pro mar, numa das cidades mais desiguais do Brasil. Aliás, uma mulher que não só vive nesse apartamento, mas que tem uma aposentadoria, tem 5 apartamentos, que tem todo um patrimônio. Eu tenho a minha aposentadoria, tenho 5 apartamentos e tem todo um patrimônio. Uma mulher que, em certa medida, tá ali enfrentando o sistema, mas que, ao mesmo tempo, também se beneficia da desigualdade social que é parte desse sistema. Eu tô falando que Clara é a vilã de Aquários? Não, né? Em muitos momentos, o filme coloca ela como uma heroína mesmo. Em muitas cenas, a gente é conduzido a empatizar com ela, a torcer por ela. Ao mesmo tempo em que esse mesmo filme faz questão de expor as contradições em torno dessa personagem. Nossa. Essa ideia de que uma história precisa ter 2 polos morais distintos, um personagem que representa os valores bons e um personagem que representa os valores ruins, é uma maneira muito besta de olhar pra cultura pop. Beleza, algumas histórias, várias histórias, são escritas dessa forma, e isso não torna essas histórias necessariamente ruins. E é importante que a gente aprenda a identificar essas construções. Às vezes a história diz que o herói é humilde e o vilão é ganancioso, os personagens bonzinhos representam tais e tais valores, enquanto que os malvados representam outros valores. Que valores são esses, né? Essa dicotomia é muito comum em histórias de super-herói, desenhos animados e comédias românticas, embora ela não seja exatamente exclusiva desses gêneros. Qualquer história pode ser escrita desse jeito. Mas esse não precisa ser o único parâmetro pra gente analisar toda e qualquer narrativa. Na verdade, se você for olhar pra gama de mitos, lendas, tragédias, epopeias, fábulas, folhetins e piadas de papagaio que são contadas desde que o mundo é mundo, a narrativa clássica do bem contra o mal, pelo menos na forma como a gente tá acostumado, ela existe há relativamente pouco tempo na história da humanidade. E, como tudo que não presta, tem uma relação muito próxima com a ascensão do nacionalismo na Europa. Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso no ano passado, vai lá ver. E sobre Aquários especificamente, eu acho que tentar encontrar o vilão da história, tentar descobrir onde fica o pêndulo moral dessa discussão, é fugir completamente do que torna essa história interessante em primeiro lugar. Aquários é um filme desconfortável e levemente debochado, que pede pra você empatizar, pra você torcer por uma pessoa que, como qualquer outra, é cheia de contradições e de incoerências. O fato de Clara ser uma mulher privilegiada, que em certa medida também se beneficia de estruturas desiguais de poder, não torna ela necessariamente uma vilã. Essa história não é sobre o conflito entre o bem e o mal. Não é um filme de super-herói. É sobre encarar os nossos próprios paradoxos ideológicos. E isso não é uma tarefa confortável de jeito nenhum, em nenhuma medida. Eu mesmo não sei se eu tô de boa pra fazer isso agora não, viu? Eu tô meio cansado e tem umas 5 pandemias rolando agora. Eu perdi completamente a noção da quantidade de mazela que tá rolando no mundo ao mesmo tempo. Não tem condição nenhuma de eu olhar pro meu espelho agora, minha pele tá super ressecada. Ninguém tem tempo pra isso. Mas fica aí a reflexão. Até daqui a pouco. Primeiro vídeo do ano. Ê, demorei, né?
Tenha dó de mim, respeite o tempo do artista, né? Estava me recuperando aí desse fim de ano, foi conturbado pra todo mundo, mas tô de volta, tem muito vídeo pela frente, muitos babados, tô contando com vocês. Lembrando que o comentário no vídeo tá liberado, é super bem-vindo e eu fico feliz quando vocês comentam. Então, comenta, dá um like, essas coisas aí que o povo fala, né, que tem que fazer. Eu sou péssimo com essas coisas, gente. Mas enfim, tô feliz que eu tô de volta, tem muita coisa aí pela frente, muito projeto, muito vídeo, muita coisa. Fica aqui comigo e até o próximo vídeo. Um beijo.